Bem-vindos de volta. Retornamos ao curso com a aula 5 e a gente vai falar fazer a introdução das funções analíticas, né? Apresentar o teorema de Cauchy e a fórmula da integral de Cauchy. E nas duas aulas seguintes, tem a próxima aula e a seguinte, eu pretendo terminar a parte de variáveis complexas. Portanto, nesse momento do curso, né, nas próximas semanas, é um momento crítico, né, em que vocês devem se dedicar ao máximo possível, sem perder muito tempo, né, objetivamente, e se tiver dúvida tem que perguntar, não pode deixar de perguntar, porque essa parte da matéria está bem concentrada, né, a gente está com pouco tempo. Mas não é nada impossível. Ok, deixa eu colocar aqui, ó. Opa, peraí. Apontador laser, ok. Vamos imaginar então uma função. O que seria uma função complexa? Uma função de variável complexa. É um f de z, onde z é uma variável complexa, né? O z, a gente, conforme a notação já, né, indicada até aqui, seria um número, uma variável complexa, né, cuja parte imaginária é, aqui eu não coloquei nada aqui, né, é o x, a variável x e a parte imaginária é dada pela variável y, né? Então você tem na verdade a variável complexa tem teria dois graus de liberdade, né, como seria uma variável bidimensional. E a função complexa também é a mesma coisa, tem uma parte real e a outra parte imaginária. A parte imaginária é especificada por uma função real, é uma função v de x e y de duas variáveis, e a parte real é especificada por uma função real também, de duas variáveis que eu chamei de u de x e y. Então, essa anotação aqui inicial é extremamente importante, né? Vocês têm que ter isso em mente para daqui em diante. E vamos supor que essa função seja contínua em uma curva suave por pedaço. Suave por pedaço significa que a curva, reta tangente à inclinação, ela não faz saltos, exceto em pontos isolados, né? É daí que está por pedaços. Aqui está um exemplo, né, de uma curva suave por pedaços. Você tem bicos aqui só em alguns pontos isolados que é permitido. Mas em geral a gente vai lidar sempre com curvas suaves o tempo todo. É isso. Quer dizer, a reta tangente ela não vai dar saltos. F de z contínua, eu coloquei entre parênteses aqui só para lembrar a definição bem grosseira aqui, bem resumida, do que seria uma função contínua, que é parecida com a definição da continuidade de funções reais, né? Quer dizer, dado um número qualquer que você imaginar que seja pequeno quanto você queira, delta que seja maior que zero, nós sempre vamos ter o f de z menos o f de z zero. Vamos supor que f de z é contínua, eu esqueci de falar, né? Contínua no ponto z0. O que significa dizer que f de z é contínua no ponto z0? Faltou isso aí, né? Contínua no ponto z0. Significa que para cada delta que eu achar, não importa quão pequeno ele seja, maior que zero, sempre essa condição que vai sempre ocorrer para um determinado epsilon, vai existir um determinado epsilon, tal que satisfaz essa inigualdade aqui, em que vai acarretar essa condição aqui. Tá certo? Isso aí tem em qualquer livro, né? Procurem livro, em geral, talvez livro de cálculo, deve ter livro de análise complexa, né? Provável que tenha. Se não, algum livro de análise mesmo. Aí tá aí. Mas a gente não vai necessitar. É bom saber a definição de continuidade de funções, mas
mas ainda não é um conhecimento assim, agora que se faz extremamente necessário, né? Essencial. Então a gente pode escrever essa integral aqui, ó, uma integral de caminho. Então eu vou numa curva, é uma integral numa curva, né? Sai de um ponto, vai até um outro ponto seguindo uma curva. Ok? Que é uma integral feita no plano complexo. Você pode desmembrar essa integral, né? Aplicar as definições respectivas, né, da função f de z e da própria variável z, aqui é o diferencial dz, e aí eu chego nessa relação, nessa quantidade aqui, mas aí a gente vai fazer duas definições. Ó. A derivada de uma função complexa em relação à sua variável, a gente define da mesma maneira que a gente define a derivada de uma função real. Mesma maneira. Né? O limite para delta de z tendendo a zero dessa razão daqui. Tá certo? É a mesma maneira de definir. Com isso você vai ter aquela regra de Leibniz, tudo se repete. Não vou nem escrever aqui. E uma outra definição aqui. Ó, vamos chamar, aqui essa definição é importante. Eu vou chamar uma função de analítica. Quando é que uma função f de z é analítica? A função f de z é analítica em z, num ponto único z, se ela possui derivada em z e em todos os pontos, e também possui derivada, no caso derivada primeira, né, em todos os pontos de uma vizinhança qualquer de z. Tá certo? Isso significa dizer que f de z possui derivadas de todas as ordens em z. Ok? Mas essa primeira definição aqui já é suficiente. Tá certo? Então, a função complexa é analítica em z se possui derivada em z e em todos os pontos de uma vizinhança de z. Ok? Também, se ela for analítica em vários pontos, ela vai ter essa mesma propriedade nesses vários pontos. Ok? E aqui a gente define aqui, ó, derivada. O que seria derivada de z? Né? Conforme eu mostrei a definição. Aplica a definição, essa definição que a gente acabou de fazer, que é a definição igual à definição de derivada das funções reais, e aplica as definições respectivas da função f de z e a variável z. Aí está aqui, você chegou aqui nessa expressão aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos supor que a gente, tanto ΔX quanto ΔY, você tem duas variações independentes, então a gente pode escolher, ó, a gente pode tomar só a variação ΔX, a gente pode escolher se é uma variação ΔY e calcular essa derivada. Aí você vai encontrar isso aqui, ó. Você coloca o ΔY igual a zero, aí você vai encontrar isso aqui. É fácil esse exercício rapidamente, porque é interessante, é bem direto. Bem direto. E a gente pode imaginar também uma variação diferente, ó, uma variação em que o ΔX é zero e o ΔY em que o ΔX é zero e o ΔY é diferente de zero. Então aqui você vai pegar o ΔX, onde tem ΔX você vai igualar a zero, aí você vai chegar nessas derivadas parciais, porque lembra que derivada parcial você toma mantendo a outra variável constante, que é o que a gente fez aqui, né? Na verdade, a outra variável está constante, porque o delta, aqui nessa primeira tomada aqui, o ΔY o y foi mantido constante e na segunda vez o x foi mantido constante. Então, nessas duas maneiras de você calcular a derivada de f de z em relação a z, eu obtenho quantidades assim que aparentemente, né, não necessariamente elas são iguais, seriam diferentes, mas a gente quer que essa derivada exista. Então, se a derivada nesse ponto z existir, então é necessário que nesses dois casos você obtenha a mesma coisa, né, para que seja uma coisa única, né, uma derivada única. E a condição para que
duas quantidades sejam iguais, vão ser essas daqui, né? Você tem, por exemplo, essa parte imaginária aqui é I dv dx. A parte imaginária aqui é I menos I du dy. Então, o dv dx tem que ser menos du dy. Então, você tem aqui, ó, dv dx tem que ser menos o du dy, como está aqui. E a outra condição está aqui. Então, em resumo, essas duas condições, que são as condições de Cauchy-Riemann para a existência da derivada f' de z, são as condições como eu acabei de falar, condições que garantem a existência dessa derivada, da derivada no ponto z. Resumo, numa vizinhança, isso aqui vai ter que ser verdadeiro numa vizinhança do ponto z para que a função seja analítica no ponto z. Ok? Aí você tem as condições de Cauchy-Riemann, que significam também condições de analiticidade. Tá? Se f de z é analítica em P, por exemplo, P, né? Um ponto P qualquer em Z, eu poderia ter chamado de Z, não sei porque que eu escrevi P. Se f de z é analítica em P, então f linha de z é contínua em P. Tá certo? Tá, isso aqui é só uma coisa meio marginal, aqui nem precisaria, mas é útil para a gente. Se f de z é analítica em P, então, como eu tinha falado, né, ela possui o ponto P, a função possui todas as derivadas em P. O ponto P, no ponto P, a função possui todas as derivadas, né, nesse ponto. Então, essa possui derivada segunda. Então, o f de z, a derivada, qualquer derivada também, não só a derivada primeira, é contínua em P. Só queria dizer isso aqui. E aqui vem o teorema de Cauchy. Se a função f de z é analítica em um domínio D simplesmente conexo, domínio D simplesmente conexo significa, não vou dar definição rigorosa, vocês podem procurar, pesquisar no livro ou em outro lugar, mas na prática é você ter uma região sem buraco, no fundo é isso, né? Simplesmente conexo é isso. Então, vamos supor que f de z é analítica em um domínio, uma região do plano, né, complexo, que é uma região simplesmente conexa, não tem buracos. Uma região simples toda preenchida. E Z é uma curva simples fechada em D. Simples fechada significa que não tem, por exemplo, ela não é uma coisa assim, quer ver? Ela não é uma coisa assim, ó. Essa curva aqui é fechada, mas ela não é simples, tá? Agora, essa curva aqui, ó, é fechada e simples. Fechada e simples, tá? Só para dar um exemplo. Ok? Então, f de z é analítica em um domínio D simplesmente conexo e C é uma curva simples fechada em D. Quer dizer, f de z também é analítica em todos os pontos da curva C, né? Que a curva C está dentro do domínio D. Então, se essas condições forem satisfeitas, então essa quantidade aqui é zero. É zero. Essa integral de linha ao longo da curva fechada vai ser zero. Tá? Aqui vocês podem também olhar a recíproca do teorema. Se numa região D isso aqui sempre for verdadeiro, em todas as curvas fechadas simples, dentro do domínio D, então nesse domínio a função f de z é analítica. Isso é a recíproca do teorema, chamado teorema de Moreira. Ok? Então isso aqui é uma coisa, eu vou fazer o esquema da demonstração no slide seguinte. Vamos lá. Então, o esquema da demonstração é o seguinte, né? Você decompõe isso aqui, aí você vai chegar nessas duas expressões. Aí, olha só, a analiticidade da função em D, ela faz com que o teorema de Green seja aplicável. Porque no teorema de Green, a gente exige que
essas funções u e v tenham suas derivadas parciais contínuas, né? Então daí você... E a gente viu, né, que a função f de z sendo analítica em toda essa região, então em toda essa região as derivadas primeiras são... A derivada primeira de f, ou as derivadas primeiras parciais, né, de u e v são contínuas também. Então isso aqui torna o teorema de Green aplicável. Então a gente pode aplicar o teorema de Green, tanto nessa parte aqui, quanto nessa outra integral daqui. A gente aplica o teorema de Green, tá? Aí você tem que lembrar lá como é que é o teorema de Green, você pega du dx, essa função aqui de x e y, né? Deriva parcialmente em relação a x, mais... menos, né, a outra, a derivada de u em relação a y, e aí você vai ter, integra isso em toda a região D, isso aqui é integral em toda a região D, isso aqui tem que ser, aí isso aqui vai ser zero. Quer dizer, na verdade, por que isso aqui vai ser zero? O teorema de Green iguala essa integral aqui a essa aqui, né? E faz a mesma coisa no outro. Mas por que isso aqui é zero? São as condições de Cauchy-Riemann. Condições de Cauchy-Riemann garantem isso aqui. Isso aqui é igual a zero. Eu não posso voltar ao slide para mostrar lá, para conferir, mas essas correspondem exatamente às condições de Cauchy-Riemann. Então, isso aqui vai dar zero, cada uma dessas integrais dá zero. Então, está aí a demonstração do teorema de Cauchy, tá certo? E agora o teorema fundamental dos variáveis complexas. Agora, talvez eu nem fosse necessário falar, mas, bom, é uma generalização do teorema fundamental do cálculo, que vocês conhecem, né? Que é a derivada, a derivada da integral, quando você calcula a integral e deixa lá indefinida, por exemplo, né? A derivada da integral corresponde ao integrando, né? Se f de z é analítica em D, então essa quantidade aqui, que é uma função de z, né? Vai de zero. Vamos supor que z0 é um número que você inventa, pode ser 0, 1, 2, 3, ou outro número complexo qualquer que você quiser, até uma variável que se mantém genérica, né? Z. Então você chama toda essa quantidade aqui de uma função de z. Então essa função aqui também é analítica em D e a derivada dela em relação a z corresponde ao f de z, que é o integrando como função de z. A demonstração é a seguinte: como f é analítica, a integral independe do caminho. Né? Depende do caminho por quê? Por causa disso aqui, ó, teorema de Cauchy. A integral no caminho fechado, lembra lá da força conservativa? O trabalho de uma força conservativa numa trajetória fechada é sempre zero. Tá certo? O trabalho independe do caminho. E aqui é a mesma coisa. Essa integral aqui, que é análogo, aqui seria o análogo ao trabalho que eu falei de uma força, ela independe do caminho. Porque essa integral em qualquer curva fechada, dentro desse domínio D, ela é zero. Então, a integral independe do caminho, então ela é função de z. Então isso aqui já mostra que essa função não depende do caminho da trajetória, mas é apenas uma função de z, tá certo? E ao mesmo tempo, f maiúsculo de z, né? Vamos chamar de u maiúsculo mais a parte imaginária i vezes v maiúsculo. U e v, esse u e v são funções reais. Tá certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser como eu fiz aqui a definição, né? Seria isso aqui. Seria isso aqui. Você abre aqui em termos da definição. E pelo teorema fundamental, aí você usa o teorema fundamental do cálculo de variáveis reais, né? Aí você vai usar o seguinte, ó, por exemplo, a parte real aqui, ó, integral de u dx,
Isso aqui é a parte real, né? Integral de u dx você vai ter, é uma função de y, não é verdade? Espera aí, perdão. Perdão, falei besteira aqui, não tem nada a ver. Teorema fundamental do cálculo é a seguinte, né? Essa função aqui é tal que a derivada parcial em relação a x corresponde ao quê? A isso aqui, ó, a parte real dessa função está aqui, está toda aqui, ó, tá vendo? Aqui é a parte imaginária. Então, vamos ver, concentrar na parte real. Derivada de u em relação a x vai ser o quê? É o integrando lá que está participando da integral em dx. Tá certo? A derivada de u em relação a y vai ser o quê? Menos v. Está aqui, menos v. Integral de u em relação a derivada de u em relação a y é menos v. A mesma coisa para a parte imaginária, está aqui, ó. Aí com essas associações aqui, ó, o que a gente pode escrever então? Por exemplo, essa derivada parcial é igual a essa, porque esse aqui é o u, né? E esse aqui é um é menos a outra. Essas duas associações são automaticamente, então, devem ser automaticamente satisfeitas. Então, mas essas correspondem às condições de Cauchy-Riemann de analiticidade. Então, portanto, eu provei que essa função f de z é analítica. Tá certo? Que é aqui uma das afirmações aqui do teorema. E também, ó, calcula a derivada de f em relação a z. Aí você vai achar isso aqui, ó. Você aplica novamente essas relações aqui, você vai achar u mais iv, que é o próprio fzinho de z. Ok? Isso é uma... Eu agora não estou lembrado se a gente vai usar isso aqui. Talvez eu nem precisaria ter falado. Mas também faz parte da matéria, né? É interessante vocês saberem. E agora a gente vai passar para a fórmula da integral de Cauchy, que é a segunda coisa assim, mais essencial também dessa aula de hoje. Então a primeira coisa essencial foi o teorema de Cauchy, né? Que se você integrar num caminho fechado uma função que é analítica em toda a região, então essa integral vai dar zero. E agora a gente vai passar para a segunda fórmula importante aqui, o segundo, que é um teorema também, que é a fórmula da integral de Cauchy. Considere essa integral aqui, do jeito que está aqui. Essa função, ela não é analítica em z igual a A. Não é analítica, porque não é definida. Ela não possui, né? Ela própria não é definida. Também não possui derivadas, né? Derivada primeira, por exemplo. Em z igual a A, então ela deixa de ser analítica. Tá certo? Mas a gente vai considerar aqui esse círculo, um círculo aqui de raio R, em torno do ponto A, em que aquela função não é analítica, isso no plano complexo. Tá certo? Um círculo de raio R. Como é que eu escrevo um número Z que esteja sobre esse círculo? Lembra que eu falei, né? Você pode também olhar como se fosse soma de vetores. Né? Aí você pode escrever esse Z vai ser o A, é um número complexo A, mais o quê? Mais esse número aqui, ó, que ele liga, é como se fosse um vetorzinho, né, que liga o ponto A até o ponto Z. E esse θ é o ângulo que como é que eu vou escrever aqui? Peraí. Aqui é o círculo. Aqui é o centro do círculo. Aqui é o ponto Z e aqui é o ponto A. Aqui é o vetor e aqui o ângulo θ. Esse é o ângulo θ, tá vendo? Esse aqui é o ângulo θ. No caso aqui, o θ aqui está maior que 90 graus, mas o ângulo θ é o ângulo esse raio aqui, ó, que é a reta que une o número A até o número Z, que é o ângulo que esse segmento de reta faz com a horizontal. Tá certo?
Então essa é uma maneira também válida para escrever o número complexo Z, genérico aqui Z. Né? Uma outra, talvez eu devesse escrever aqui, repetir aqui a figura, ó. Aqui tem o número A e aqui o número Z. Eu não vou conseguir fazer uma reta aqui, né? Não vai conseguir, muito difícil. Se você pensar vetorialmente, ó, aí você tem dois vetores. Cada vetor é um número complexo. Esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui representa o número A. Esse vetor representa o número Z. Então, Z menos A vai dar o quê? Z menos A vai dar o vetor, esse vetor aqui, ó. Esse vetor que sai desse ponto e chega até aqui, esse vetor. Tá certo? Que tem módulo R, é o raio do círculo, e fase θ. Ok? Eu acho que nessa deve estar mais ou menos claro para vocês. Tá? Mas se persistir alguma dúvida nessa representação aqui, vocês devem perguntar. Ok? E também olhar no livro, né? Também tem um texto do livro que é também o livro deve ser usado também, né? Claro, vocês devem ler ao mesmo tempo em que vão escutando as aulas da semana, né? Faz parte do estudo da semana, não é verdade? Então tá lá, dá uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, me procura. Ou pergunta lá na plataforma. Essa integral aqui, ó, que a gente está considerando, então vai ser o quê? Bom, quem é o Z? Z menos A? Z menos A vai ser o próprio R e ele é exponencial I θ. Né? Daí, por isso que eu coloquei aqui 1 sobre R é menos I θ. E aqui o DZ vai ser, você calcula o DZ aqui, ó, em termos da variável θ. Vai ser IR, é exponencial I θ, dθ. Esse vai ser o DZ. Então eu coloquei aqui tudo. Ó. Então essa integral pode ser expressa dessa maneira, em termos da variável θ. E aí fica fácil, tem cancelamentos aqui, isso aqui vai dar uma integral de I vezes integral de dθ. Dando uma volta completa vai dar o quê? 2π. Então você vai ter 2πi. Então nessa curva particular, você tem esse resultado dessa integral. Mas e se a gente integrasse ao longo de uma outra curva fechada e simples, que englobasse o ponto A? Englobasse não, né? Ah tá, que englobasse o ponto A. Aqui essa outra curva eu chamei de C1, uma curva que não é mais um círculo, uma curva arbitrária, que está dentro, mas poderia estar fora também, tá? Tanto faz. E sempre, uma coisa importante, né, gente? Sempre, nessas integrais, sempre eu considero o sentido da integração em sentido anti-horário, padrão, sentido padrão anti-horário. Aí vamos calcular aqui, ó, a integral. Aí se você imaginar isso aqui, ó, esse caso aqui é um caso limite dessa aproximação daqui, tá vendo? Eu fiz aqui um pequeno cortei aqui, então, de tal maneira que eu tenho a curva C e mais a curva C1 é como se fosse uma curva única, ó. Eu vou integrando aqui, ó, dou a volta completa e pronto. Dentro dessa curva toda que está aqui, ó, a função é analítica e também é sobre a curva, né? A função f de z, que é o integrando, ela é analítica. Não tem problema nenhum, ela só tem problema no ponto A, lembra? Fora do ponto A, ela é analítica, então ela não tem problema. Então, essa integral zona aqui, ó, nessa curva grandona, dessa curva única, ao longo dessa curva única, vai ser zero, pelo teorema de Cauchy. Vai ser zero. Tá certo? É o que eu acabei de escrever aqui. Mas acontece o seguinte, ó, você pode, então você chama essa integral, você chama essa integral em C, na curva C, menos a integral na curva C1. Esse sinal de menos é porque eu estou no sentido diferente. Tá certo? A integral na curva C1.
Porque na situação limite, quando essa distância aqui entre esses dois segmentos entre esses dois segmentos for muito pequena, a integral quando eu estiver vindo para cá vai ser cancelada com a integral quando eu estiver indo no sentido oposto. Então você vai ter, no final das contas, você vai ter uma combinação aí, né, dessas duas integrais em cada uma das curvas C e C1. Tá certo? Como está escrito dessa maneira aqui. De tal maneira que, então, a gente sabe que essa integral toda não é 2πi, né? E isso aqui, aliás, essa integral no círculo, essa integral no círculo a gente sabe que é 2πi. Mas como isso aqui tudo é zero, então isso aqui tem que ser o quê? Também 2πi, que é o que está aqui. Tá certo? Esse é mais ou menos o roteiro como você demonstraria essa fórmula da integral de Cauchy. Então, essa aqui é a fórmula da integral de Cauchy. Né? Aliás, acho que não é ainda, né? Mas é a preparação. Tá certo? Essa integral aqui, ó, em torno de a curva C1 é uma curva qualquer, suave, uma curva suave por pedaços, no mínimo suave, no máximo suave por pedaços, que engloba o ponto A. Engloba o ponto A. Tem que englobar o ponto A. Se não englobar o ponto A, é zero. Então, essa integral, nessa curva que engloba o ponto A, é 2πi. Então, esse é um resultado que tem que ficar gravado na memória. Tá certo? Assim como a fórmula de integral, o teorema de Cauchy. Ainda vou falar da fórmula de integral de Cauchy. Essa é a preparação da fórmula da integral de Cauchy. Então, ó, pequeno exercício só para vocês ficarem mais seguros. Ó. Calcula isso aqui. Como é que você vai calcular isso aqui? Pela mesma maneira que eu calculei, pode calcular isso aqui no círculo, naquele círculo de raio R. Tá? Porque aí, pelo raciocínio análogo que eu fiz, isso aqui vai ser verdade em qualquer círculo que envolve o ponto A, que eu esqueci de falar. Né? Calcule essa expressão aqui ao longo de um círculo C, ou de um caminho, de uma curva C que engloba o ponto A. Calcule isso aqui. A resposta é zero. Tá? Tenta fazer daquela outra maneira. Você vai encontrar zero. Fórmula da integral de Cauchy. Fórmula da integral de Cauchy. Bom, de posse dos resultados que a gente sabe até aqui, né? Se f de z é analítica numa curva C e no seu interior, supondo aqui que tanto a curva, os pontos da curva e o seu interior são é um domínio conexo, simplesmente conexo, etc. Aliás, talvez não, né? Pelo ponto A. Se f de z é analítica numa curva C e no seu interior, tá certo? Opa, o que é isso? Tá, uma curva C no seu interior, que contém o ponto Z igual a A. Vamos supor que, quer dizer, o interior da curva contém, esse aqui é o símbolo de contém, que eu não tinha espaço para escrever aí. O interior da curva contém o ponto Z igual a, quer dizer, a curva C ela está englobando o ponto Z igual a. Então, essa quantidade daqui vai ser isso. Então, essa aqui é a fórmula da integral de Cauchy. E o esquema, assim, bem resumido aqui, que seria um roteiro de demonstração desse resultado, é o seguinte. Ó. Vamos supor que C' é um círculo de raio R, está aqui, ó. E aqui em volta eu vou colocar um círculo maior, C. Essa integral aqui, em C', tá certo? Vai ser, eu vou diminuir uma quantidade f de A sobre Z menos A, mas aí eu vou somar a mesma quantidade, f de A sobre Z menos A. Então não alterei nada, tá certo? Somei e subtraí a mesma quantidade, não alterei nada. Tá? Daqui para cá, foi isso que eu fiz. Somei uma quantidade e diminuí a mesma quantidade. Então, não mudou nada. Agora, isso daqui a gente sabe. Aqui o f de A eu passei para fora da integral porque é uma constante. Isso aqui
a gente sabe pelo resultado do slide anterior que essa integral aqui, né, quanto que vale? Ela vale 2πi. Então você vai ter aqui 2πi vezes f de a, certo? E a gente ficou com isso aqui. Mas acontece que essa quantidade daqui, ó, se você tomar o módulo dessa quantidade, né, você vai ver que o módulo de uma soma é menor ou igual à soma dos módulos. Não é isso? Tá certo? Igual, por exemplo, o módulo de uma soma de dois números, de A mais B, tem que ser menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Não é isso? Isso aqui, ao mesmo tempo, é menor do que, vamos supor, menor ou igual a M, aqui o M eu já vou definir, né? O Z menos A, isso aqui como eu estou no círculo, isso aqui tem que ser R, tá certo? O módulo disso aqui é R, é o raio do círculo. E aqui o ds, você integra, né? Depois a quantidade vai dar o caminho todo, que vai ser o perímetro do ciclo, que é 2πr. E aqui sobrou essa quantidade aqui, ó, o módulo de f de z menos a, mas eu defini aqui, ó, o m é o valor máximo que essa quantidade assume. O valor máximo possível. Então, esse aqui é menor ou igual a esse valor máximo. Tá certo? M sobre. Aí corta, 2πm. 2πm. Mas isso aqui, ó, o m pode ser arbitrariamente pequeno. Porque eu posso diminuindo o círculo. Na hora que, como o f de z é contínuo, é função contínua, né? Ali no ponto né, o f de z ele é analítico em todos os pontos, né? Todos os pontos, exceto o ponto A. Então, qualquer ponto próximo do ponto A, a função é contínua. Então, você pode tornar, à medida que você diminui o raio do círculo C', cada vez mais você vai ter essa propriedade, né? O f de z fica mais próximo do f de A. Tá certo? De tal maneira que o m pode ser arbitrariamente pequeno. Mas acontece o seguinte, que essa quantidade que a gente acabou de ver aqui, ó, ela não depende de r, porque essa quantidade, ó, é menor ou igual a isso aqui. É um número arbitrário. Não depende de r. Então, portanto, tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Quer dizer, essa quantidade aqui, ela não depende do raio do círculo C'. Não depende. Não depende. E ela pode ser, à medida ela é arbitrariamente pequena. Arbitrariamente pequena. À medida que eu vou diminuindo o raio, vai se tornando cada vez mais pequeno. Mas aí, ó, o que acontece? Então, qual é a solução para uma contradição? Então, para resolver essa contradição, isso aqui tem que ser zero. Essa quantidade aqui é zero. Tá certo? Lembra que teve um cancelamento aqui, né? Ó. O R aqui cancelou aqui, não depende do R, tá certo? É por isso que eu falei. E aí a consequência é que você tem, isso aqui é zero, e essa integral aqui, então, finalmente vai ser o que a fórmula está dizendo aqui. Ok? Então, esse aqui é o segundo resultado essencial para essa aula de hoje. Tá? Teorema de Cauchy e fórmula da integral de Cauchy, que é isso aqui. Tem algumas coisas que também são importantes, né? Por exemplo, aí tem um outro teorema aqui que é muito útil, que é isso aqui, ó. Só para vocês entenderem esse teorema, aqui um pequeno esquema só para o n igual a 1, só para vocês terem uma ideia. Não dá para mostrar isso para n, não, muito difícil. Mas pelo menos para 1, aí teria que fazer por indução, aí complicado. Mas para n igual a 1 dá para ver bem, ó. Vamos fazer um pequeno esquema para n igual a 1. Essa integral aqui, a gente sabe que é isso, né? Aqui eu troquei o a, chamei de z0. Tá certo? Isso aqui é o teorema, a fórmula da integral de Cauchy. Se eu derivar
essa função f em relação a z0, o que é isso aqui? Ó? O que a gente vai obter? Se eu vou pegar esse lado aqui da equação e derivar ele em relação a z0. Isso aqui é uma função f de z0. Né? Z0 pode ser encarado como se fosse uma variável. Vamos calcular essa derivada. Essa derivada daqui vai ser... Você aplica a definição de derivada mesmo. Certo? Aplica a definição de derivada. Aí você vai ter limite para z0 delta z0 igual a zero, né? Só que essa quantidade aqui, ó, isso aqui, esse 1 sobre delta z0 está aqui em evidência. Mas isso aqui, você usa o teorema, a fórmula da integral de Cauchy, ó. Esse cara daqui e esse cara daqui. Esse cara daqui, ó, você reutiliza essa fórmula. E esse cara reutiliza essa mesma fórmula, mas mudando aqui onde tem z0, você põe z0 mais delta z0. O resultado é esse. Certo? O resultado é esse. Onde tem z0, você põe z0 mais delta z0, e no outro é o z0 sozinho mesmo. Então você reutiliza a fórmula da integral de Cauchy em cada um dessas duas parcelas aqui, ó, essa e essa. Aí você vai ter essas duas integrais que vão aparecer aqui, no limite, dentro do limite. Aí você calcula o limite, vai dar trivial. Tem um cancelamento aqui, esse aqui vai para zero mesmo, aí você vai ter isso aqui. Então, com isso a gente mostrou, você iguala essa quantidade é igual a essa. Você mostrou exatamente esse teorema para n igual a 1. Tá certo? E por aí vai, para n igual a 2, para n igual a 3. Você poderia fazer o raciocínio repetidamente. No fundo, a gente aqui talvez precise de alguns n's, n1, 2, 3, 4, poucos, e você talvez nem precisasse demonstrar por indução. Poderia, para se convencer desses poucos valores de n, desses poucos casos específicos, né, para alguns valores de n, bastaria demonstrar para cada um deles. Não é isso? Mas a gente pode simplesmente usar esse teorema, tá, para fazer exercícios, né? Alguns exercícios que vão aparecer. Lembra que tem um exercício que eu passei, né? Que é uma coisa parecida com essa, tá vendo? Lembra? Você pode usar o teorema também, esse teorema, tá vendo? Aqui era 1 sobre z menos z0 ao quadrado, no caso z menos a ao quadrado, né? 1 sobre z menos a ao quadrado, que eu pedi para mostrar que é zero, né? O cálculo dessa integral. Então, esse aqui é zero, por quê? Porque a derivada, a função f seria 1, é uma função constante, a derivada do constante é zero, então por isso que vai dar zero. Então, tem acho que uns 2 slides passados que tem que um exercício que eu passei já é uma aplicação direta desse caso aqui para n igual a 1. Ok? E aqui eu vou deixar os exercícios, né? O último slide aqui da aula. Vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem. Pode dar um pause aí para ver cada um deles. Eu coloquei a resposta aqui de quase todos eles, né? Do primeiro. Então, isso aqui, ó. Então, quer dizer, a dificuldade aqui que talvez pode representar um pouquinho... o único ponto aqui que pode ser um pouco difícil para vocês aqui no início é identificar corretamente. Então, antes de fazer esses exercícios, vocês devem, isso é importantíssimo, vocês devem desenhar o plano complexo e desenhar a curva C. No caso aqui, ó, é o círculo. Aqui está dizendo, calcule no círculo módulo de z igual a 3. O que é o módulo de z igual a 3? É isso aqui, ó, você desenha... Opa! Peraí. Você desenha o plano complexo. Desenha o plano complexo. Aí põe o círculo no plano complexo. O que significa módulo de z igual a 3? Não é isso? Um z qualquer. O módulo de z é a distância do ponto até a origem. Igual a 3. Então é o círculo centrado na origem. Isso aqui é
Esse aqui é um círculo centrado na origem e raio igual a 3. Tá certo? Todos os pontos aqui, ó, eles têm módulo igual a 3. Então, isso aqui, esse círculo, representa esse círculo daqui, um círculo de raio 3 centrado na origem. Tá certo, gente? Então, nessa curva, nesse círculo, vocês vão calcular essa integral. Tá certo? O ponto aqui, ó, essa função aqui não é analítica onde? Em z igual a 2. Em z igual a 2 ela não é analítica, porque isso aqui vai a zero, né? Vai pular para o infinito. Então, em z igual a 2, ó. Que é um ponto que está dentro do círculo, por aqui, assim, mais ou menos. Como está onde está o apontador laser aqui. Mais ou menos aqui, dentro do círculo, tem o ponto onde não é analítico. Então, aí você vai usar a fórmula da integral de Cauchy. Fórmula da integral de Cauchy, aplica a fórmula direto. Aplicação direta de fórmula, não tem problema. Está aqui a resposta, confere lá a resposta depois. Façam isso. Aqui o segundo, mesma coisa. Ó. Vocês vão fazer essas duas integrais aqui diferentes na curva definida pelo quadrado formado pelas retas. Então, você teria basicamente, né? Você teria basicamente aqui o plano complexo. As retas, ó, x igual a mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Aqui está, eu vou desenhar mal feito, mas só para vocês verem. Y igual a mais ou menos 2. Menos 2, mais 2. Que quadrado é esse? É esse aqui, ó. Esse é o quadrado. Aqui não está muito bem quadrado, mas vocês entenderam a ideia. É o quadrado formado por de tal maneira que os pontos, né, os vértices do quadrado são as interseções dessas retas entre si. Tá certo? Aí você tem que ver se cada um dos pontos, olha só, é importante verificar se cada um dos pontos de singularidade aqui, né, nos quais as funções, os integrandos não são funções analíticas, você vai ter que ver em cada um desses pontos se eles estão situados dentro do quadrado ou fora. Se estiver fora do quadrado, a integral vai ser zero. Essa é uma coisa muito importante, né? Essencial. Senão, aí vocês vão aplicar a fórmula da integral de Cauchy. Tá certo? Aí façam isso aqui, ó, respostas. Respectivas respostas, essa e essa. Está aqui, está dado. 3. Mostra que isso aqui, ó. Isso aqui é um exercício de demonstração. Como é que você vai mostrar isso aqui? Como é que você vai mostrar? Ainda não é, isso aqui tudo é para vocês treinarem. Ainda não é a tarefa que eu passei. A tarefa que vai ser o exercício 4 aqui, tá? Isso aqui é um reforço a mais. Para vocês terem um exercício a mais, para poder aprender mais, fixar mais e verificar a resposta. Como é que você vai mostrar isso aqui? Você vai fazer o seguinte, ó, dá para fazer, sabe como? Talvez tenha como fazer de outra maneira, mas um modo que eu vi aqui é você olhar essa integral e fazer a integração por partes. Chama isso aqui, o f', esse aqui é f' de z, tá? É a derivada de f em relação a z. Chama isso aqui, ó, f' de z, dz, chama de dv. Então, o v é o próprio f de z. O u, você chama u é igual a 1 sobre z menos z0. Só que aqui o v e o u, aqui no caso, a notação que está... É a notação u e v quando a gente aplica a integração por partes. E nesse caso, essas funções u e v são complexas também, né? Só para deixar claro aqui. Aí você calcula isso aqui pela integração por partes, aí você vai chegar nisso aqui. Aí mais outra coisa que é zero. Tá certo? Porque eu dou a volta no ciclo, aí vai dar zero outra quantidade lá. Ok? Então isso aqui é bem fácil. Parece que não tem uma impressão assim, um aspecto meio de coisa estranha ali, difícil, né? Mas não, é bem fácil, bem trivial. Fazer essa integral aqui por
por integração por partes. Tá certo? E aqui, ó, por último, vou deixar a tarefa para essa semana. Vou deixar a tarefa para essa semana. Agora, façam essa tarefa. Eu não sei se vai ser o mesmo esquema, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso na plataforma. Mas a minha intenção é fazer com que o exercício dure talvez o quê? 2 horas dá, né? 2 horas. Você pode tentar fazer isso antes, tal. Faz isso antes, mas na hora de... Ah, não, acho que não tem como. Não, esquece, isso, tudo que eu falei é besteira. Não, não vai ter como. Bom, enfim, depois eu passo a tarefa. Mas aí a tarefa é essa aqui, já fica, se tiver qualquer correção eu vou indicar. Se tiver qualquer observação que eu importante que eu não estou fazendo agora, essa observação ela vai constar lá no enunciado da tarefa, tá certo? Então a tarefa é essa, calcular, fazer esses 2 exercícios aqui nesse círculo. Esse círculo está aqui, ó, uma ajuda aqui, ó, tá vendo? Ó, o círculo, esse pontilhado aqui, ó, é um círculo que está centrado aonde? Ele está centrado no ponto I. No ponto I, ó, esse aqui é o centro do círculo, né? E raio 2. O módulo de Z menos I, que é esse vetor aqui, ó, o módulo desse vetor é 2. Todos os pontos Z, de tal maneira que Z, o módulo de Z menos I, vale 2, eles são pontos que estão aqui, ó, nesse círculo aqui que está de raio 2 e que está centrado no ponto. O centro do círculo está aqui, ó, nesse ponto aqui, Z igual a I. Tá claro isso, gente? Isso aí dá uma sacada como eu faço esses círculos aqui no plano complexo, tá? Dá uma olhada, preste atenção aí. Se tiver dúvida, me fala lá na plataforma. Nesse ciclo, então, você vai calcular essas 2 quantidades, essa e essa. Olha só isso aqui que aparece, ó. Sabe o que você vai fazer? Frações parciais, ó. Isso aqui, você fatora, isso aqui é Z menos 4 vezes Z mais 4, o denominador. Então, isso aqui, essa fração aqui, 1 sobre Z ao quadrado mais 4, vai ser igual a um A sobre Z menos 4 mais um B sobre Z menos 4. A sobre Z mais 4 mais B sobre Z menos 4. Calcule o valor de A e B. Aí você vai... então, tá certo? Isso é importante, isso aqui. Importante. E o ponto onde esse aqui cancela, onde deixa de ser analítico, ele tem que estar... se ele está onde? Você tem que ver onde é que está o ponto, se está dentro do ciclo ou não. Aqui, ó, já vou dar uma dica. Esse ponto está onde? O ponto menos 2i. O ponto menos 2i está dentro do círculo? Preste atenção, tá? Não vai errar. Um erro aqui vai ser fatal. Você vai perder 5 pontos se errar aqui. Errar de besteira. Você não vai, se você for aplicando sem querer saber onde está esse ponto, se está dentro do círculo ou fora, se você for aplicando, sem querer saber isso, se você for logo aplicando o teorema, a fórmula da integral de Cauchy, você vai errar. Aí vai perder 5 pontos. Então você tem que prestar atenção se está dentro. Se esse ponto, o Z, que vai zerar aqui o denominador, né? Se o Z igual a menos 2i estiver fora do círculo, fora da curva, então é claro que essa integral é zero, né? Mas se for dentro, não, aí não é zero. Então tem que tomar esse cuidado para não... Então a casca de banana realmente está aqui, nesse aspecto que eu falei. Você tem que ver se o ponto onde a função deixa de ser analítica, se esse ponto está dentro da curva fechada, na qual eu estou realizando a integração, ou se está fora. Isso é muito importante. Você tem que fazer isso, você tem que saber disso antes de aplicar o teorema da integral de Cauchy, ou a fórmula da integral de Cauchy. Tá certo? Então é isso. Por hoje é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? E eu acho que
Aí na próxima aula a gente vai ver, já tá, se eu não me engano, já séries séries, né? Vamos ver séries de Lohan. É isso aí. E depois para preparação para o teorema do resíduo. E aí a gente finaliza. Tá? Então, essa semana aí tem bastante material aí. Faça os exercícios. Qualquer dúvida, me mostrem, perguntem na plataforma. Ok? Então, bom estudo aí para vocês. Tudo de bom.